É isso aí, galera do Vascão. Bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio, trazendo as últimas notícias, porque hoje tem Vasco e Lanús pela Sul-Americana. O Vasco precisa não perder esse jogo, né? Não perder já é algo gigantesco aí. Tomara que consiga trazer a vitória, mas não perder já seria uma boa coisa, porque o próximo jogo do Vasco é contra o Melgar, e aí o Vasco vencendo o Melgar já se classificaria para enfrentar alguém que vem da Libertadores. Eu acho muito difícil o Lanús perder para o Puerto Cabello no próximo jogo, e ele tem um saldo de gols aí maior do que o do Vasco. Então o Vasco de todo jeito não passa em primeiro lugar. O Vasco vai encontrar o Lanús. O time de São Januário enfrenta o time argentino 9h30 da noite. A nossa transmissão começa 9h15. O Flávio Vinick acompanhou a chegada e a preparação da equipe do Vasco. A gente vai ver a reportagem e na volta, Flávio Vinick no telão para contar tudo o que está acontecendo direto da Argentina. Rodrigo. Andando assim tranquilo, nem parece que o Fernando Diniz tem um duro trabalho pela frente. Depois de 4 anos, ele se reencontrou com antigos funcionários do Vasco. Cumprimentou os jogadores e, ao lado do Pedrinho, presidente do clube, teve a primeira conversa com o elenco. Diniz chega em um momento difícil, com o time a 8 jogos sem vencer e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É uma satisfação imensa estar de volta com essa torcida gigante, maravilhosa, cheia de lutas, de glórias, de histórias. E eu chego com muita confiança, acreditando muito que foi uma escolha do Vasco e foi uma escolha minha também. Sem tempo a perder, o técnico foi ao campo do CT do clube para realizar o único treino antes do jogo contra o Lanús, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Vai ser aqui, no estádio La Fortaleza, na Grande Buenos Aires, que o técnico Fernando Diniz vai comandar o Vasco pela primeira vez nesta segunda passagem dele pelo clube. A tarefa não é simples. O time carioca precisa vencer por 3 gols de diferença para ultrapassar o Lanús e assumir a liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana. Só o primeiro colocado da chave se classifica direto para as oitavas de final da competição. O segundo vai para uma espécie de repescagem. No primeiro jogo, em São Januário, foi 0-0. Agora, na Argentina, só a vitória interessa aos vascaínos. Nada que assuste o novo comandante. V de vitória e V de Vasco. Vitória, Vascão. Vamos pra cima. Daí, Vene Casagrande, chegada de Fernando Diniz já num jogo importantíssimo. A gente, enquanto o Pedrosa trazia passo a passo dessa negociação, a gente debatia aqui, quando será que o Diniz vai assumir? Você falava, se eu fosse o Diniz, eu ia esperar um pouquinho. Não foi você que falou isso, Pedrosa? Sim, foi fui você, eu. né? E acabou que na hora do desespero, depois de 2 vexames seguidos, o Diniz tem que... É agora a hora do Diniz, né, Vene Casagrande? Eu acho que a diretoria vascaína fez certo, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, precisava de uma mudança. E o Fernando Diniz vai ser essa mudança. Tanto é que teve até dirigente sendo demitido. E assim, eu no lugar do Diniz, talvez eu não tivesse assumido isso, mas ele é um cara que, segundo o próprio empresário dele, que gosta de muitos desafios. Por isso até que ele está aceitando a proposta do Vasco, além de outros motivos, é claro, como ele bem explicou aí, a relação dele com o Pedrinho. O Pedrinho é apaixonado no trabalho dele. Mas, independentemente disso, ele já aceitou, vai ter uma estreia super importante, um jogo super importante pela Copa Sul-Americana nessa terça-feira. E eu vou começar o meu comentário sobre o Fernando Diniz, pegando uma declaração de uma pessoa que está no dia a dia do Vasco da Gama, que eu perguntei, e aí, como é que foi o primeiro treino do Diniz? Essa pessoa disse o seguinte, muito no início, mas ele em um treino já fez como ele gosta de jogar. Impressionante nesse sentido. E é isso mesmo, porque a gente pode ver... já conseguiu imprimir. Exatamente, porque teve uma parte do treino divulgado pelo Vasco que viralizou na saída de bola. E, gente, assim, não sei porque as pessoas se assustaram com isso. Porque essa é a principal característica do Fernando Diniz. Se alguém imaginava que fosse ser diferente, com todo respeito, você não acompanha o futebol, muito menos o trabalho do Fernando Diniz. Eu já imaginava isso. Só que muita gente está debochando, tá vendo, é um erro. Gente, mas é um treino. É no treino que se erra, é no treino que você vai arriscar. É óbvio que
por ser muito no início, a chance de errar é muito maior também. Mas, independentemente disso, com essa mudança do Fernando Diniz chegando aí, eu acho que o Vasco tem sim um elenco, tem sim um time para chegar lá e buscar uma vitória, mesmo sendo um adversário extremamente difícil. O Lanús já foi finalista de Libertadores da América, se não me engano, perdeu para o Grêmio em 2017. Era então, para assim, ser minha essa Libertadores. Eu lembro disso, eu lembro bem. Eu era setorista de Botafogo na época, Jair Ventura fez um bom trabalho. Mas em relação ao Vasco e Lanús, assim, um jogo muito difícil. Fica aí a dúvida de como será o comportamento dos jogadores nesse novo esquema do Fernando Diniz, nesse novo estilo dele de trabalho. Mas, repito, independentemente disso, o Vasco tem uma camisa enorme. Se os jogadores entenderem o clube que eles estão representando e derem a vida em campo, eles podem buscar essa vitória. Cadê? Faz o seguinte, a gente já teve o desembarque, obviamente, do Vasco. Eu quero depois o desembarque de Lucas Pedrosa, pra gente passar aqui pros nossos... Cara, porque a Ivone Rosa mandou o seguinte, Venê. Meu filho está indo no mesmo voo que o Pedrosa. Eu nervosa 2 vezes. Vai dar tudo certo, dona Ivone. Cadê Flávio Vinick? Boa tarde, Flávio Vinick. Conta pra gente as novidades. Olha! Flavinho, deixa eu te falar uma coisa. Já vi Flavinho jogando bola, Vini Casagrande. Ele não ia ficar sentado nesse banco, não. Não, atacante. Não, atacante. Se bem que no Vasco tem um Verrete, mas podia fazer uma dupla ali com o Verrete, ô Flávio Vinick. Nesse banco você não ia estar sentado, não. Conta pra gente aí o que você sabe, o que você já viu, como é que tá o clima aí na Argentina. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Venê. Boa tarde para todo mundo. Tô esperando o Pedrosa, tá quase chegando aqui em Buenos Aires. Olha só, tô aqui no confortável banco de reservas do Lanús, onde ficarão os quadros do técnico argentino Maurício Pellegrino. Você não gosta de ficar no banco não, né, Fernanda? Artilheiro que é artilheiro. Tem que ficar dentro de campo. Eu tô aqui para trabalhar, mostrar o estádio também. Muita coisa acontecendo por aqui. Funcionários passam para cá, passam para lá. Equipes montando equipamento de transmissão. Todo o clima desse jogão que o SBT vai mostrar para todo o Brasil. Lanús e Vasco, jogo importantíssimo. O Vasco precisando da vitória para se manter ali vivo, com esperança de alcançar a primeira colocação do grupo. Olha só. O que a gente pode mostrar aqui? O pessoal está trabalhando aqui, o cara cortando a grama está sempre lá, deixando o gramado direitinho para a bola rolar daqui a pouco. Vou mostrar algumas curiosidades, Cebola, do estádio. Mostra lá um amigo cortando aquela graminha. Bem acima de onde está aquele amigo, seu Cebola. Subir um pouquinho ali a imagem, é o espaço reservado para os vascaínos no jogo de logo mais. A expectativa dos vascaínos, pessoal daqui da Conmebol, de entre 400 e 500 torcedores do Vasco nesta noite, né? Se realmente for confirmada essa previsão, até que vai ficar bem ocupado ali aquele lugar. Acredito que ali caibam 2 a 3 mil pessoas. Aí o Cebola vai trazendo mais aqui à direita e a gente mostra que esse outro espaço, ele vai ficar fechado sem público por questão de segurança, reservado, vai ficar vazio esse espacinho aqui. Cebola, como consegue mostrar ali um pouquinho do fosso, né? A gente via muito, antigamente, no estádio no Brasil, até no Maracanã, tinha um fosso. O pessoal está trabalhando aqui, passando os cabos de transmissão, e tem aquele fosso ali que separa a arquibancada do campo, como a gente via no Brasil, nos estádios antigos. Aí depois tudo modernizou, viraram arenas, e a gente não vê mais esse fosso aqui no estádio do Lanús. Estádio Raiz mantém ainda esse esquema. Vamos dando uma voltinha aqui, Cebola, para mostrar para a galera aí entrando no clima. A transmissão do SBT, a gente lembra, a partir de 9h15 da noite. O pessoal está montando, essa aqui é aquela câmera que fica bem na beira do campo e vai captando todos os detalhes, né, do jogo, a expressão dos jogadores, eles protegem ali a boca para não fazer a leitura labial, e essa câmera aqui é a que flagra tudo. Continuando dando aquela voltinha, mostra ali onde tem a data marcada ali, 1915. Sabe o que é isso aqui? Vamos mostrar, Cebola? Travou. Aquele 1915. Isso aqui travou. Flavinho, vamos fazer o seguinte... Travamos a imagem, está com o teu áudio muito bom, tá? A gente está falando coisa de verdade. Está com o teu áudio muito bom. E você está ilustrando aí, só que as imagens não estão chegando legal. A gente vai restabelecer esse sinal e aí na volta o Flavinho mostra, que eu fiquei curiosa. Ele está mostrando todos os aparatos, o funcionamento ali no estádio do Lanús. Esse estádio que vai receber Vasco e Lanús daqui a pouco, 9h15, começa a nossa transmissão aqui do SBT.
Flavinho já está lá, inclusive, porque ele vai trabalhar na transmissão também. Mas tem uma outra informação muito importante. Daqui a pouco, quando estabelecer de novo as imagens, a gente volta para a Argentina. A gente tem o desembarque de Lucas Pedrosa. A gente mostrou aqui o desembarque do Vasco da Gama. Informação importantíssima, Vene Casagrande. O desembarque do Lucas Pedrosa. Ou o embarque, não sei. Eu acho que foi um embarque. Cadê? Põe na tela aí. Cadê? Pode botar. A gente já tá chamando. Pode botar. Cadê? Bota na... Aí. Embarque. Tá aí. Ele na estileira dele, que ele gosta de... Ah lá, o Vene. Com certeza tem uma música no vídeo. Eu fico imaginando... Quem tá filmando? É o irmão. 15 vezes, filma aí. 15 vezes. Aí olha, vê se ficou bom. Ah lá. Estiloso, nosso Lucas Pedrosa já embarcou. Acho que não desembarcou ainda. Agora sim, vamos voltar. Flávio Vinick, cadê Flavinho? Põe na tela aí o Flavinho. Vamos ver se o Flavinho tá bem agora. Agora sim, Flavinho. Tá me ouvindo? Flávio. Opa, tô aí. Sim. Vambora. Eu apareci? Apareceu, mas tá tudo bem aqui, SBT Esporte, a gente tá trabalhando sempre Tá me vendo aqui, com Fernanda? sinceridade, Flávio Vinick. Estou te vendo, Flavinho, agora sim. Então que bom. Retome o que estava falando. Tá me vendo? Então vamos retomar aqui. Cebola, vou voltar aqui para trabalhar, Cebola. Tá tentando resolver ali a questão técnica, então já está restabelecido o sinal. A gente estava mostrando o pessoal aqui, não sei se chegaram a ver o pessoal montando aquela câmera que fica bem na beira do gramado, mostrando todos os detalhes da partida. É aquela câmera que flagra os jogadores, dando aquela cochichada, né? Quando eles botam a mão ali na frente da boca para não revelar aquela leitura labial. E aí, mais acima... A gente volta aqui para mostrar onde fica a torcida organizada do Lanús, onde tem a data de fundação do clube, 1915, é ali onde fica a torcida organizada. Ali tem os colegas de imprensa da Argentina, que estão ali também, como a gente, trabalhando, se preparando. O jogo, claro, que tem transmissão aqui para Buenos Aires também. Aqui fica... A gente mostrou o fosso logo aí atrás e o banco de reservas onde vai ficar o Fernando Diniz, a estreia dele nessa segunda passagem pelo clube. A gente lembra que para o Vasco alcançar a primeira colocação tem que vencer o Lanús por 3-0 por causa do saldo de gols. Uma situação difícil, mas não tem esperança que o Vasco vai conseguir essa vitória e joga para a última rodada a definição do grupo. Difícil a gente assim imaginar a escalação do Vasco. O Fernando Diniz teve só um dia para trabalhar, só esse treino realizado ontem. Então a gente imagina a equipe muito parecida com que foi derrotada pelo Vitória lá em Salvador, né? Com o Léo Jardim, aí o Paulo Henrique volta porque cumpriu suspensão, foi substituído pelo Pumita, imaginando o João Vitor, Luiz Gustavo, Piton. Uma dúvida ali em relação à dupla de volantes, se vai de Hugo Moura e Tietê, se entra o esforço, Paulinho, Jair. O restante a gente não tem muito o que mudar, não. A gente acredita que vai com Felipe Coutinho, o ataque com o Ryan, o Verrete e também o Nuno Moreira. A gente fala Verrete, é o meu amigo aqui que está acompanhando a gente no transporte da equipe da SBT. Ele disse, não, aqui na Argentina é Vegete. Então vamos seguir. Perguntei até conversando com os argentinos aqui, os jogadores que eles conheciam do Vasco. O Vegete é super conhecido aqui, foi artilheiro do campeonato argentino. Eles conhecem também o Esforça, claro, é argentino, e o Felipe Coutinho, que é um craque, Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique. Todo mundo conhece o Felipe Coutinho. O Fernando Diniz fica aqui toda dúvida, né? E essa curiosidade de como é que vai ser o comportamento do Vasco com ele nessa estreia, se ele já coloca aquele toque de bola. Pelo visto, aí já treinou isso e deve ser assim que o Vasco vai jogar. A equipe do Vasco, a delegação, chegou aqui em Buenos Aires, desembarcou em torno de 18h30, mas demorou para chegar no hotel, chegou 9h30 da noite. A gente foi lá e bateu um papo com os torcedores que estão aqui na Argentina para acompanhar esse jogo. Tem vascaíno que mora em Buenos Aires, tem vascaíno de todos os lugares do Brasil, a gente sabe, e eu perguntei para eles a expectativa para essa partida de hoje à noite. Vamos ouvi-los. Eu espero que o Diniz dê uma chamada nesses caras aí, levante a moral deles pra gente conseguir. Com atitude, acho que dá pra ganhar amanhã. Se jogar como jogo contra o Palmeiras, dá pra gente ganhar amanhã. Arrisca aí um placar, amigo. Seria bom o 3-0, né? Pra gente ser líder, mas 1-0 já tá ótimo. Tá ótimo, né? E pra você, tá acreditando que o Diniz vai dar um jeito? O teu placar pra esse jogo? Bom, eu espero que sim, né? Vai ser um jogo bem difícil, eu acredito. Mas eu confio no meu elenco. Não, eu acredito que 1-0, bem apertado mesmo. No finalzinho, um gol de contra-ataque, talvez, não sei. Consegue dar certo. Você de onde? Eu sou de João Pessoa da Paraíba, mas moro aqui.
Ah, tá. Ele veio do Rio de Janeiro. Ah, se veio do Rio de Janeiro, tá acreditando, né? Eu comprou a passagem com muita antecedência e aí já tinha pago, tem que vir, né? Exato, eu comprei a passagem com antecedência, tem mais de um mês, então tava esperando uma situação melhor, mas estamos aí. Espero um jogo feio, mais 1-0 Vasco. Um jogo feio, mais 1-0 Vasco, disse o torcedor Vene Casagrande, mas hoje não dá para ser 1-0 não. Tem que ser 3-0 para o Vasco conseguir assumir a primeira colocação, já que nessa competição só passa de forma direta, né, sem pegar playoff com o Libertadores, o primeiro colocado. Missão impossível, quase impossível para você? Eu vou dizer de coração, Vene, eu não acho não. Você acha? O que? Missão impossível? Não acho que 3-0? seja uma missão impossível. Estamos falando de futebol, tudo pode acontecer, o Vasco da Gama pode jogar muito bem, a gente sabe como é que funciona, mas eu acho que é uma missão quase impossível. Sério? Eu acho que tem que pensar passo a passo dentro do jogo. Primeiro tem que vencer. O Vasco da Gama vive um momento terrível, tem a troca de comando, a gente não sabe como os jogadores vão corresponder dentro de campo nesse primeiro jogo, nessa nova característica do técnico Fernando Diniz. Você vencer lá, eu já considero um baita resultado. Por 3 gols de diferença, nossa, seria maravilhoso, maravilhoso. Mas eu acho que é pensar passo a passo dentro da partida. Primeiro você tem que vencer, porque assim, vencer, querendo ou não, muitos vascaínos não estão nem confiando na vitória do Vasco. E o que é normal também, pelo momento que o Vasco vive, e estamos falando de um adversário que sabe jogar esse tipo de competição. Repito, já foi finalista de Libertadores da América e isso é para poucos. Agora, vencer por 3-0 é óbvio que é o ideal, mas eu acho que primeiro tem que pensar em vencer. Se vencer, aí depois você pensa num placar mais elástico. Você tá certo. O Flávio tá escutando a gente, o Flavinho? Flavinho, você meio que falou que você acha que as possibilidades do Vasco, né, nessa escalação. O que o Vasco precisa hoje, hein, Flávio, é de um amparo, não só tático, que eu acho que tinha isso com o Carille, né, mas um amparo mental. E aí é a torcida do vascaíno para esse grupo do Vasco comprar a ideia do Fernando Diniz, que a gente sabe que isso é fundamental no futebol. O grupo de jogadores comprarem a ideia do treinador, né, Flavinho? E nisso o Fernando Diniz é muito bom, né? A gente sabe que ele é formado. Bom, rapaziada, para o vídeo não ficar muito extenso, né? É isso aí, o Vasco hoje precisa de uma vitória de 3-0 para assumir a liderança do grupo. É algo difícil, complicado, não conseguiu vencer o Lanús em casa. Tem a questão do fator novo também, que pode acabar contribuindo para uma vitória, mas eu estou bem desacreditado mesmo, tá, gente? Não estou confiante aí que o Vasco vai conseguir vencer essa partida, não. Mas, como diz, né? O futebol, tudo pode acontecer. Se o Vasco fizer um jogo nos primeiros minutos legal lá, conseguir abrir o placar, as coisas podem desenrolar e até sair aí um 3-0, rapaz, 3-0 Vasco em cima do Lanús na Argentina. Olha, é um otimismo fora do normal, mas é o futebol, né, galera? O Vasco não vence há uma porrada de jogos, vamos até dar uma olhada aqui. E o que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro também, né, que é o mais importante nesse momento, o Campeonato Brasileiro. Aí precisa sobreviver ali no Campeonato Brasileiro, né, cara? Senão a situação do Vasco pode ficar muito complicado. O Vasco que joga nesse sábado já contra o Fortaleza, né? Fortaleza, cara. Vixe Maria. O Vasco tem 7 pontos, se ele vai a 10, ele não se mexe praticamente. Chegamos a um ponto do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco vence, vai a 10 pontos e não se mexe. O jogo é em casa, tem tudo para vencer, mas o Vasco não vem vencendo jogos em casa, né? Perdeu o mando de campo pro Palmeiras, perdeu o jogo, poderia ter vencido esse jogo que o Vasco mereceu vencer contra o Palmeiras, né? Contra o Lanús e contra o Flamengo. 3 jogos pro mando de campo do Vasco, desses 3, 2 foram longe de casa, né? Só o mando de campo mesmo.